Irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos a mais uma live de leitura, a nossa leitura anual de 2025, que já está chegando no final dela. Quero declarar que grandes coisas Deus fez na minha vida durante este ano. Só porque eu comecei a ler a Bíblia e ter fé, Deus fez grandes coisas. Hoje, vou contar a primeira parte do que Ele fez. Por exemplo, estou aqui nesta casa, alugado. Essa é a primeira parte da conquista deste ano, só por ler a leitura da Bíblia. Lendo a leitura da palavra de Deus, você prospera. Salmo 1, verso 3. Está lá. Essa condição de prosperar está no Salmo 1, que ele fala ali. Então hoje, nós estamos aqui ainda nesta casa, alugada. Posso mostrar um pouco do que a gente estamos fazendo. Estamos arrumando nossas coisas, né? E vamos se mudar para uma outra. Vamos se mudar para uma outra. E por quê? Porque grandes coisas fez o Senhor. Então, contarei esse testemunho quando nós estivermos na outra casa. E eu lhe dou um conselho: continue lendo a palavra de Deus, porque ela vai te prosperar e dar aquilo que você quer conquistar, porque Ele é fiel e Ele é Deus. Então eu quero compartilhar agora com vocês aqui a leitura do livro de Tito e Filemon, que faz parte da nossa leitura anual de 2025, que estamos finalizando a leitura. E no nome de Jesus, a gente finaliza aí antes do dia 25, porque eu disse que queria finalizar antes do dia 15, mas não deu. Mas nós estamos aqui. Depois de Tito e Filemon, vamos iniciar a carta de Hebreus. Se Deus quiser, nesse dia de hoje ainda. Não vou lhe dizer a hora nem o horário, mas hoje é 19 de dezembro. Vamos ler a carta de Tito, a carta de Filemon. E hoje ainda, 19, vamos abrir, iniciar Hebreus, né? Depois de Hebreus, vem Tiago, as cartas de Pedro, João, Judas e Apocalipse. E assim finalizamos nossa leitura anual. Senhor meu Deus, grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, extraordinário. Contarei, Deus, o meu testemunho pessoal para gerar fé, que somente lendo a Tua palavra dia e noite, noite e dia, lendo a Tua palavra e meditando nela, dia e noite, guardando ela no nosso coração e na nossa mente, o Senhor nos prospera. Então, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesta leitura agora, em nome de Jesus. Aqui em Tito, vai falar prefácio e saudação. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir falsos doutores. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo
seja repreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem grancudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, as quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando os que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, vermes preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Não dado ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Capítulo 2. Exortação aos velhos, às mulheres, aos jovens e os servos. Tito deve ser, ele mesmo, um exemplo em tudo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhante, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo. Te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando antes, mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, aguardando bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Capítulo 3. Admoesta-os que sejam, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que desobedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas molestos, mostrando toda, mas modestos,
mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvessem feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveres firmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar essas boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. A homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam, sabendo que esse tal pervertido peca, sabendo que esse tal pervertindo e peca, estando já a si mesmo condenado. Recomendações particulares, saudações. Quando te enviar a Atenas ou Tíquico, procurar vir ter contigo a Nicópolis, porque deliberei em invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar essas boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Sauda-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça sejam com vós todos. Amém. Vamos para Filemão. Filemão é uma carta que tem somente 25 versículos. Prefácio, saudação e ação de graças. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro da igreja, que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Paulo intercede pelo escravo convertido, Onésimo, que tinha fugido do seu Senhor. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti é a mim muito útil, e te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minhas próprias mãos escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a si próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor,
reanima o meu coração no Senhor. Escreve-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda darás mais do que digo. Comunicação particulares, saudação. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então aqui a gente finaliza a carta de Tito e Filemon. E vamos hoje ainda iniciar Hebreus, carta dos Hebreus de um autor desconhecido, que fala muito sobre fé. E o único e último sumo sacerdote. Senhor Deus, muito obrigado por este momento. Fortaleça, Deus, nosso coração na Tua palavra, na fé. Fortalece nosso coração, Deus, na rocha, que é Jesus. E seja conosco. Que esta leitura, Deus, alcance 2.000 pessoas, 5. E essas pessoas venham voltar para os Teus caminhos hoje ainda. Antes de final o ano, antes de virar o ano, que essas pessoas venham estar no Senhor. E sim, elas poderão dizer claramente, depois que ela entregar suas vidas a Jesus: próspero ano novo. Aleluia. Amém.